Estamos dando início à nossa primeira aula gravada do componente curricular Cálculo 1. Inicialmente irei apresentar a equipe, professor formador Vandexson e os tutores Anderson Augusto, Manuel Wallace, Pedro Eduardo e Valdir Ferreira. Nessa primeira nossa aula gravada, iremos apresentar o contrato pedagógico e a noção inicial de limite. Contrato pedagógico. O contrato pedagógico, quanto à educação à distância do curso de licenciatura em matemática, contempla metodologias que possibilitam a construção de conhecimentos, critérios de avaliação para a área disciplinar de matemática e os deveres do aluno e do professor. Agora estamos propondo, através desse contrato pedagógico, procurando ratificar um compromisso por escrito que nesta comunidade educativa devemos contribuir para a construção de conhecimentos e a efetivação dessa modalidade de ensino. O objetivo do componente curricular Cálculo 1 é compreender as noções básicas do cálculo diferencial, bem como suas aplicações, preparando-o para as disciplinas posteriores, utilizar a linguagem matemática na modelagem e resolução de problemas e aplicar técnicas clássicas para a determinação de limites, cálculo de derivadas e taxa de variação. O objetivo da nossa primeira aula gravada é informar e discutir alguns tópicos que serão importantes para todo o nosso componente curricular e também para o processo de ensino-aprendizagem. As metodologias que possibilitam a construção de conhecimentos é um dos objetivos que iremos tratar. As formas de avaliação diferenciada em nosso componente curricular, assim como distribuição de pontuação, e discutir rumos do componente de forma colaborativa, em sintonia com todos os alunos. A nossa rotina de estudo pessoal serão desenvolvidas em cada semana com atividades e que todos já conhecem. Inicialmente, as atividades propostas serão de arquivo único, porém, há a possibilidade de questionário online ou de outra atividade que valerá pontuação. Mais adiante falaremos. Levantamento de questões e dúvidas dos tutores das atividades, participação ativa nos chats e reenvio de atividades frente aos feedbacks dos tutores. E lembre-se que precisa participar do fórum, é necessário discutir um pouco no fórum, tendo em vista que mais na frente vocês serão também professores. Então aqui a gente também está para discutir também o nosso contrato, assim como nossa metodologia. Nós estabelecemos uma dedicação para vocês, uma ideia para que vocês possam ter um tempo hábil, um tempo que é uma sugestão nossa, para que vocês possam estudar. O nosso componente curricular foi planejado visando uma dedicação de 8 a 10 horas por semana, mas isso pode variar de uma semana para outra. A gente coloca como sugestão os estudos feitos em 2 horas diárias, no mínimo. Os assuntos do nosso componente curricular está distribuído da seguinte forma. Semana 1, limite, a noção, definição e cálculo de limite. Semana 2, limite, limites infinitos e fundamentais. Semana 3, continuidade, definição, propriedade e teorema do valor intermediário. Semana 4, derivada, a reta tangente e as regras de derivação. Semana 5, regra da cadeia e regra de derivação. Semana 6, regra de L'Hospital, de ordem n, inversa e função implícita. Semana 7, taxa de variação. Semana 8, revisão dos assuntos em geral. E a semana 9, a nossa avaliação presencial.
A distribuição das notas está da seguinte forma: serão realizadas 8 atividades virtuais. Dessas 8 atividades, as 6 primeiras valerão 4 décimos e as 2 últimas 3 décimos. Vocês terão um ponto para o encontro presencial. Cada encontro presencial valerá meio ponto. Serão atividades que serão feitas no encontro presencial mesmo e terão que entregar naquele momento. E também terão um ponto nas webconferências. Esses 2 pontos justamente com uma pontuação presencial, que será entregue no momento em que vocês estiverem no polo. Mais 5 pontos da prova, totalizando os 10 pontos que serão trabalhados. A metodologia. Nossa metodologia é a seguinte. O processo de ensino-aprendizagem será desenvolvido a partir das experiências de conhecimento prévio do aluno e através da análise de exemplos encontrados na literatura. O trabalho privilegiará a prática dialógica, levando em conta o contexto em que estão inseridos. O enunciado, o enunciador, o mediador, o desconhecimento, através do movimento de ação, reflexão e ação, e buscar sempre alcançar o objetivo estabelecido. Será de fundamental importância a participação ativa dos estudantes no envio de suas dúvidas. Alguns procedimentos didáticos que iremos compartilhar será o seguinte: compartilhando as informações da semana através de orientações semanais que devem ser lidas no ambiente. No ambiente tem em cada semana uma orientação semanal que vocês devem dar uma lidinha antes de iniciar a semana. Deverão conversar com a classe ativando os conhecimentos prévios, ou pesquisar, fazer leitura de textos diversos. Também teremos fora de discussão, chats, questionário, textos escritos e provas. O horário da nossa tutoria online está disponível da seguinte forma. Temos na terça à tarde, de 2 às 16, na quinta à tarde, de 14 às 16 e também de 19 às 21. Na sexta temos a tarde de 13 às 15 e à noite de 20 às 22. Nos fóruns será proposto algumas questões toda semana. Nos fóruns ímpares, os tutores serão Anderson e Wallace. Nos fóruns pares serão Pedro e Valdir, que vão propor algumas questões. As viagens estão dispostas da seguinte forma: Anderson irá para Santana no dia 13 e Pojuca no dia 17. Pedro no dia 13 em Limoeiro e dia 17 Santana do Ipanema. Valdir dia 13 Pesqueira, dia 17 Pesqueira. Wallace dia 13 em Pojuca e 17 de setembro, essa segunda data sempre em setembro, em Limoeiro. Lembrando-se que pode ocorrer qualquer mudança e aí enviaremos informações para vocês. Colocamos também a divisão da seguinte forma: grupos A, B, C e D. O grupo A com a maioria dos alunos de Pojuca, o B com a maioria de Limoeiro, o C com a maioria de Pesqueira e o D com a maioria de Santana do Ipanema. Colocamos também uma noção sobre o limite, para que vocês possam já iniciar o assunto de forma mais clara. Colocamos o exemplo seguinte: o dólar tende a se estabilizar em 1,60. Então, com 100 dólares, teremos 160 reais. Logo, o limite é 160, quando o dólar tende para 1,60. Aí temos limite de x sendo 10, 1,60 x igual a 160. Suponha que o acelerador de um carro for calçado em 2 cm. Sua velocidade será de 60 km por hora. Nesse lugar de v de x, podemos ter qualquer uma função que o resultado dê 60, contanto que x aqui será 2
igual como tínhamos antes que x era 100. Na definição de limite temos seja f de x definida no intervalo aberto em torno de x0, exceto possivelmente o x0, então dizemos que f de x é o limite L quando x tende a x0 e escrevemos da seguinte forma: limite de f de x igual a L quando x tende para A. Se para cada número epsilon é maior que 0, deve existir um número correspondente delta maior que 0, tal que para todos os valores de x temos que o delta será maior que a variação de x menos x0, que é maior que 0, e o epsilon é maior que a função menos o L. Graficamente, podemos visualizar aqui ao lado que para todo x diferente de x0, neste intervalo, teremos o f de x que permanecerá nesse mesmo intervalo. Colocamos uma questão para você analisar o limite. Através da definição, temos que o limite de 2x mais 4, quando x é para 2, é igual a 8. Isso numa variação de quando epsilon é igual a 0,01. Então vamos encontrar um delta para que o epsilon seja igual a 0,01, tal que o delta seja maior que x menos 2, por causa do 2 que temos lá em cima, junto do limite, x menos 2, esse 2 lá de cima do limite, maior que 0. Então temos que f de x menos L é menor que epsilon. A função 2x mais 4 menos L, que é 8, menor que 0,01, que é o epsilon. Teremos 2x menos 4 menor que 0,01. Colocando 2 em evidência, teremos 2 vezes x menos 2 menor que 0,01. Passando o x para o outro lado, teremos x menos 2 menor que 0,01 sobre 2. Como temos aqui agora, encontramos o x menos 2, que é o que temos lá no limite. Então, temos que x menos 2 é menor que 0,005, ou seja, o delta é igual a 0,005. Comentários vocês podem enviar para o fórum de discussão do contrato pedagógico, e também, se for comentário sobre a definição de limite, vocês podem utilizar o fórum da semana 1. Desde já eu agradeço a todos, espero que tenha contribuído e que tenhamos um bom trabalho pela frente.